vai? Estamos aqui hoje para falar sobre 13º, ou também a gente vai ouvir falar sobre gratificação natalina. E para a gente começar a falar sobre o 13º, nós vamos abordar algumas situações para a gente poder entender. A remuneração do 13º é baseada na remuneração do salário de dezembro, aonde nós temos o que chamamos de 1/12. O que é que eu quero dizer com isso? Para se ter direito a receber o 13º, o trabalhador ele tem que trabalhar, laborar pelo menos um mês naquele ano vigente. Por exemplo, estamos em 2016. Se a pessoa trabalhar um mês em 2016, ela terá direito ao 13º salário, aonde nós temos a fração de 15 dias como sendo um mês de trabalho. Exemplo, a pessoa entrou em janeiro, mas entrou no dia 15 de janeiro. Do dia 15 de janeiro até o final do mês, ela terá 15 dias de trabalho? Sim. Então ela terá direito a 13º referente ao mês de janeiro. Por exemplo, se ela entrar dia 20 de janeiro, por exemplo, do dia 20 de janeiro até o final do mês, ela não tem 15 dias de trabalho. Consequentemente, o mês de janeiro não será contado para fins de cálculo de 13º. O 13º ele é basicamente pago em duas parcelas, para a gente entender melhor. Aonde muita gente não sabe que a primeira parcela ela pode ser paga de 1º de fevereiro a novembro. E a segunda parcela ela será paga no mês de dezembro, sendo que até o dia 20. Lembrar que essa daí é uma escolha da empresa. Como assim? Se a empresa quiser pagar o 13º de 2016 em junho, ela pode pagar em junho, no caso a primeira parcela. A segunda parcela ela pode pagar no dia 1º de dezembro, a segunda parcela no dia 1º de dezembro até o dia 20. Aonde passando de qualquer uma dessas datas implicará em quê? Implicará em multa que a empresa terá que pagar por cada funcionário que ela atrasar o seu pagamento de 13º. Então, só para recapitular: trabalhou um mês naquele ano, tem direito ao 13º. 15 dias de trabalho em um mês conta como mês para fins de cálculo do 13º. A primeira parcela ela pode ser paga de 1º de fevereiro a 30 de novembro. E a segunda parcela ela é paga em dezembro, do dia 1º até o dia 20. Aonde, quando a gente vai falar de cálculo de 13º, nós temos basicamente dois tipos de cálculo. O cálculo de 13º proporcional e o cálculo de 13º, vamos chamar assim, inteiro, que é quando a pessoa trabalha o ano inteiro. Como assim, professor? Vamos tentar explicar para você ficar aí apto a entender o assunto. Quando a gente fala de 13º proporcional, isso quer dizer o seguinte: a pessoa trabalhou naquele ano menos de 12 meses. Ou seja, ou ela entrou no decorrer do ano, ou ela foi demitida antes de findar o ano. Vamos supor, eu entrei na empresa em fevereiro de 2016. De fevereiro de 2016 ao final do ano, a gente vai ter um ano de trabalho? Não. Então, esse 13º será um 13º proporcional à quantidade de meses. Eu entrei um ano trabalhando. Por exemplo, eu fui admitido em 2015. Esse ano de 2016 eu entrei trabalhando? Entrei. Se eu não for demitido, eu estiver trabalhando até o final do ano, o meu 13º será integral. Eu receberei o salário inteiro, aonde a gente vai dividir em primeira parcela e segunda parcela. Se eu entrei no decorrer do ano, por exemplo, fevereiro, eu conto de fevereiro até o final do ano, eu tenho quantos meses? Eu tenho 11 meses. Então eu calculo a proporção de 11 meses e divido em primeira parcela e em segunda parcela. E antes da gente ir para o cálculo em si, existe uma situação que muita gente também não sabe, que é importante sabermos, que é o seguinte: quando a pessoa vai sair de férias, ela pode requerer que a primeira parcela de 13º saia junto com as férias. Como assim?
vou sair de férias em junho. Eu posso pedir que a minha primeira parcela de 13º saia em junho junto com as férias. Mas para isto acontecer, para a empresa ter essa obrigação, você tem que fazer uma solicitação no mês de janeiro, uma solicitação, quando a gente fala solicitação, é uma solicitação por escrito, onde você requer que a primeira parcela do 13º saia junto com as férias. Então, finalizando essa primeira parte de explicação de 13º, etc., a gente vai para uma segunda parte, onde a gente vai falar sobre o cálculo de 13º. Continuando a nossa segunda parte, vamos tentar entender como é que funciona o cálculo de 13º salário. Para isso, eu tenho aqui no quadro um exemplo de cálculo de 13º, onde nós temos a admissão do funcionário no dia 13 de março de 2016 e o salário que a gente vai ter como base para o fim de cálculo do 13º seria um salário no valor de R$2.000. Então, o primeiro passo que a gente tem que entender é o seguinte: esse 13º salário que eu vou calcular é um 13º salário proporcional ou é um 13º salário onde ele terá um salário integral? Para a gente entender como é que funciona isso, basta você saber a admissão daquele funcionário. Exemplo, a admissão aqui é 13 de março de 2016. Aí você tem que entender o seguinte: essa pessoa entrou no ano de 2016 trabalhando ou não? Ela entrou no ano trabalhando? Não. Ela entrou no decorrer do ano, ou seja, ela entrou no mês de março. Segunda questão que você tem que levar em consideração: em que data ela entrou em março? A data que ela entrou em março, daquela data até o final do mês, tem 15 dias de trabalho? Tem. Do dia 13, você somando com 15, vai para o dia 28. Então, se ela tem 15 dias de trabalho no mês de março, o mês de março conta. Então, você tem que avaliar o seguinte: esse 13º é um 13º salário proporcional. O que é que eu tenho que ter em mente agora? Quantos meses nós teremos? Então, de março até dezembro nós temos março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Essa pessoa terá 10 meses de 13º proporcional. Então, depois que eu identifico isso, eu tenho que fazer o quê? Dividir o salário por 12. Por que por 12? Porque um ano tem 12 meses. Então você tem que achar a proporção. Quando eu divido 2.000, dividindo 2.000 por 12, fica 166 e 66, que quando eu faço a aproximação, na verdade fica 166,67. Ou seja, um mês de 13º, o salário dessa pessoa, desse caso, equivale a R$ 166,67. Então, o que você vai fazer? Se essa pessoa tem 10 meses de salário de 13º, ela vai ter 166,67 vezes 10, que vai ficar um salário de 13º de R$ 1.666,70. Lembrando que a gente só fez correr a vírgula aqui, que a multiplicação foi por 10. Aonde o 13º salário dessa pessoa vale R$ 1.666,70. Aí a gente aprendeu no primeiro bloco que a pessoa ela recebe esse salário parcelado em 2 vezes. Primeira parcela, segunda parcela. Então é só você pegar e dividir esse valor, R$ 1.666,70, por 2, e aí você vai ter a primeira parcela e a segunda parcela. Lembrar que muita gente tem um costume errado de achar que se recebe na primeira parcela 60% de 13º e na segunda parcela se recebe 40% do 13º. Isso é errado. Não é assim que é calculado. Então você divide esse valor por 2 e a gente depois vai aprender a fazer o cálculo dos descontos, onde os descontos são dados na segunda parcela. Por isso que a segunda parcela sempre vem menor do que a primeira. Então o primeiro cálculo que a gente tem que aprender
13º salário proporcional. É você identificar a quantidade de meses daquele ano, achar essa proporção e finalizar. Vamos agora no segundo exemplo. Vou usar o mesmo salário do exemplo anterior para vocês perceberem como é que funciona o cálculo do 13º proporcional e o cálculo do 13º integral. Esse exemplo é o seguinte: nós temos basicamente a mesma admissão, mas preste atenção numa situação. A admissão foi 13 de março, só que qual é o ano? 2015. Você está em que ano? Estamos em 2016. Então, qual é o salário que a gente vai ter como base? R$2.000. O que é que eu quero dizer com isso? A gente nunca vai calcular 13º do ano anterior. A gente sempre vai calcular o 13º do ano vigente. Mesmo que você tenha, como exemplo, uma admissão do ano passado. Essa admissão está aqui só para lhe mostrar o seguinte: esse ano, este trabalhador entrou o ano trabalhando. O que é que eu quero dizer com isso? Janeiro essa pessoa já está trabalhando. Então, nesse caso, a pessoa vai trabalhar de janeiro até o final do ano. Então, se ela vai trabalhar de janeiro até o final do ano, isso quer dizer o seguinte: que ela vai trabalhar 12 meses. Então, se ela vai trabalhar 12 meses, esse salário é o quê? É um 13º integral. O que é que eu precisaria fazer? Já sabemos, o nosso salário é 2.000. Se você quisesse dividir 2.000 por 12, depois multiplicar por 12, seria uma redundância, vai dar o mesmo valor. Então, o salário qual é? 2.000. Bastaria você só pegar agora o 2.000, 13º é pago em 2 parcelas, dividiria por 2, daria R$1.000 a primeira parcela, e a segunda parcela nós teríamos também o quê? R$1.000. Aonde, depois a gente vai aprender isso, a segunda parcela teríamos o desconto de 13º. Quais seriam os descontos? INSS e Imposto de Renda.